Imagina a cena. Oficina lotada, fim de tarde. Chega aquele carro de guincho, fumaça saindo pelo capô, o motor completamente superaquecido. O cliente está estressado, querendo o carro para ontem. O motor até gira, mas olha, o problema pode não ser o que você está pensando. Em vez de sair trocando peça no escuro, a gente vai transformar esse caos numa investigação técnica de alto nível. Hoje a gente vai abrir o bloco desse motor e entender a física real por trás do sistema de arrefecimento. E é aqui que a história começa a ficar interessante. O motor ferveu. Qual é o primeiro palpite que a galera grita na oficina? Pode condenar a bomba d'água ou o radiador furou. E o pessoal já puxa o carrinho de ferramenta para desmontar a frente inteira do carro. Mas vem cá, será que a bomba realmente foi para o espaço? Naquela ansiedade de liberar o elevador rápido, a etapa mais crucial do diagnóstico acaba sendo completamente ignorada. E isso nos leva à regra de ouro da nossa profissão. Alerta de mecânico. Nunca, mas nunca mesmo, troque uma peça sem testar o fluxo completo do sistema. Trocar componente no achismo é o erro mais caro e frustrante que você pode cometer. Para descobrir a verdadeira causa desse superaquecimento, a gente precisa rastrear o caminho exato do fluido, como se a gente estivesse viajando lá dentro junto com ele. Vamos reconstruir esse caminho desde o comecinho. Tudo começa lá no reservatório, né? A partir daí, o coração do sistema entra em ação, a bomba de circulação, que vai empurrar ativamente esse fluido. O caminho começa passando pelo canal na tampa frontal do cárter. Logo depois, o líquido é forçado para dentro da camisa de resfriamento do cilindro. E aí chegamos num gargalo crítico. A passagem do fluido acontece por orifícios muito fininhos na junta do cabeçote. É um caminho milimetricamente projetado. Qualquer sujeirinha ou obstrução ali, o fluxo morre na hora. E o detalhe genial desse projeto é a função dupla que a água assume nesse ponto. Passou da junta, o líquido inunda o cabeçote. É aqui que a mágica acontece, pessoal. O calor extremo da combustão é transferido para o fluido, que age como uma verdadeira esponja térmica. E olha que sacada! Esse mesmo líquido escaldante encontra uma saída desenhada para levar parte desse calor lá para o coletor de admissão, o que otimiza misturar combustível. Ou seja, o sistema recicla um calor que simplesmente seria desperdiçado. Mas quem é que organiza todo esse trânsito de água fervendo? Aí entra o nosso maestro, a válvula termostática. Tem um tubo que conecta a bomba à carcaça da válvula, recebendo líquido direto do cabeçote. Essa válvula não é só uma molinha boba, não. Ela é um elemento de segurança sensível à temperatura que decide para onde o fluido vai. É literalmente o controlador de tráfego de todo o sistema. O pulo do gato está na inteligência desse ciclo. Motor frio, ali abaixo dos 80 graus, a válvula bloqueia o caminho para o radiador. O líquido volta direto para a bomba, num ciclo fechado, para o motor chegar na temperatura ideal rapidinho. Mas bateu os 80 graus, ela abre. Os canais de retorno se fecham e todo o fluxo é desviado lá para o radiador para ser resfriado. É como se você estivesse controlando o fluxo de uma caixa d'água enorme, abrindo e fechando registros conforme a temperatura manda. Agora, voltando para a nossa bancada na oficina, a gente testou tudo. A bomba de circulação está perfeita, a válvula termostática está abrindo no ponto exato, as mangueiras estão limpas e é aqui que a maioria dos mecânicos erra e começa a bater cabeça. O carro continua fervendo, o sistema principal passou em todos os testes de fluxo. De onde está vindo esse superaquecimento então? O problema não estava na bomba, e sim em algo que quase ninguém verifica na correria do dia a dia. O verdadeiro vilão silencioso dessa história toda é a tampa do radiador. Isso prova como pecinha barata é subestimada, cara. Não é só uma tampa para a água não vazar, é um sistema duplo de gerenciamento de pressão. Ela tem rigorosamente duas válvulas mecânicas embutidas nela, uma de entrada e uma de saída. O trabalho desse componente minúsculo é controlar a física do conjunto inteiro, gerenciando pressão e vácuo. Pensa nela como se fosse a válvula daquela panela de pressão da sua casa, só que com altíssima precisão. Funciona assim. Na alta pressão, com o motor quente ou superaquecendo, o líquido esquenta demais e expande. É física básica. Isso cria uma pressão absurda lá dentro. Para não estourar mangueira, selo ou até o radiador, a válvula de escape da tampa entra em ação. Ela abre de forma calculada e o excesso de pressão, junto com um pouco de líquido, é mandado lá para o reservatório de expansão. Depois, quando o cliente desliga o carro e o motor esfria, o cenário inverte. O líquido encolhe de novo. E aí a gente entra na fase 2, que é o vácuo de arrefecimento. Imagina o motor como uma seringa gigante. Quando ele esfria e o líquido diminui, cria-se um vácuo no sistema. Aquele espaço que a água quente ocupava agora está vazio, querendo sugar alguma coisa. E do lado de fora, a pressão atmosférica está empurrando o líquido que ficou lá no reservatório. É uma verdadeira briga de pressões invisíveis acontecendo debaixo do capô, sem ninguém ver.
O final dessa briga é pura física. O vácuo interno fica tão forte que vence a mola da segunda válvula da tampa, a válvula de entrada, e ela abre. Nesse exato momento, a pressão da atmosfera lá fora empurra o fluido do reservatório de volta para dentro do motor. Aquela água que tinha sido expulsa volta para o sistema, expulsando qualquer bolha de ar e deixando o bloco totalmente preenchido, prontinho para quando o cliente bater a chave no dia seguinte. Então, fica o nosso alerta definitivo. Se qualquer uma dessas duas valvinhas da tampa falhar, o ciclo inteiro entra em colapso. A de escape travou, mangueira estoura na hora. A de entrada travou, o vácuo não consegue puxar a água de volta. O sistema enche de ar, a bomba perde vazão, não tem fluxo direito e o cabeçote ferve por falta de troca térmica. E o profissional que não mede isso, vai lá e condena a bomba d'água de novo? É prejuízo, é retorno, cliente insatisfeito, tudo por causa de uma tampinha que não foi testada. A lição que fica para quem quer ser referência na área é muito simples. Diagnóstico sem teste é chute. Peça nova não resolve problema, quem resolve é o diagnóstico bem feito. Aquele superaquecimento parecia óbvio, né? Bomba ou radiador? Mas a nossa investigação provou que o defeito estava na dinâmica invisível de pressão e vácuo. Entendeu por que as coisas funcionam? É o que separa o verdadeiro profissional do mero trocador de peça. E aí, da próxima vez que um carro ferver na sua mão, você vai focar só na água ou vai lembrar dessa briga invisível de pressão que acontece lá dentro? Pensa nisso.